Tudo, Senhor. Tudo que tenho. Bendito Deus. Toma posse do que é teu, Senhor. Tudo que sou. Oh, maravilha de Deus. Totalmente. Maravilha pertencer a ti, Senhor. Ah, nós te adoramos, Pai. Nós engrandecemos teu nome, Jesus. Aleluia! Seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus. Graças a Deus. Aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Na presença desse Deus que é tudo na nossa vida, nós vamos receber a sua santa palavra nesse momento. Então abra comigo, por favor, 1 de Pedro capítulo 2, verso 4. Primeira de Pedro 2, verso 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Você repete junto comigo? E chegando-vos... Amém. Vamos orar, vamos clamar que o Senhor nos ilumine para receber a palavra dessa noite. Pode começar a orar. Faça o seu clamor, busca a sua bênção, busca a sua bênção. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor mesmo nos trouxe, Pai. É teu povo, é tua palavra, Senhor, é a tua obra. Tu estás conosco aqui, Senhor, nós já percebemos isso. Então eu te peço, ministra ao nosso coração, ao nosso entendimento. Libera a tua palavra, Senhor. É a ferramenta poderosa nas tuas mãos, com a qual o Senhor nos molda, nos edifica, nos fortalece, nos instrui, nos guia no caminho da verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, dá-nos, ó Deus, uma visão ampla nesta noite, das verdades profundas do texto que vamos estudar. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso, humildemente nós te suplicamos. Fala conosco, Senhor, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, senta no seu lugar. Então, nós vamos seguir do ponto onde paramos na última semana. Nós vimos nos versículos anteriores como o apóstolo Pedro, ele estava falando da palavra. Ele estava falando da importância da palavra, ele estava falando da necessidade de desejarmos a palavra. Olhe para mim, por favor. E quando ele falava da importância da palavra e da importância de nós desejarmos a palavra, ele também usava para falar isso, a metáfora do leite. Nós estudamos isso por umas 2 ou 3 semanas, para nos dar um entendimento claro da importância da palavra em si. E da importância de eu desejar essa palavra, ele fez uso da metáfora do leite. Agora ele vai falar da importância da pessoa central da palavra, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai falar da pessoa central da revelação bíblica. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ele vai usar outra metáfora. Agora ele vai usar a metáfora de uma pedra. Tá certo? Então vamos entender conforme ele está dizendo no versículo que nós lemos e vocês repetiram junto comigo. Eu vou pedir que desligue aquele ar de lá, porque ele está me resfriando muito a garganta aqui, daqui a pouco eu estou sem voz. Então nós vimos o versículo 4, ele está dizendo que nós devemos nos chegar para ele aqui, eu já te disse, se refere a Jesus Cristo, e aí ele faz essas considerações. Diz que Jesus é pedra viva, é pedra reprovada pelos homens, mas é pedra eleita e preciosa para com Deus. Então vamos entender essas afirmações que ele faz. Quando ele usa a figura da pedra e ele dá uma característica, ele diz que essa pedra é viva, só por aí eu já sei que ele não está falando de uma pedra normal, de uma pedra comum, de uma pedra no nosso conceito literal, porque pedra é um artefato inanimado, né? É um mineral inanimado, não tem vida, mas ele diz que essa pedra da qual ele está falando é viva. Ele está dizendo que essa é uma pedra viva. Ela não apenas tem vida em si mesma, como ela também produz ou gera vida nas outras pessoas. Então, por isso, nos fica fácil compreender que ele está fazendo uso de uma figura de linguagem. Ele chama, ou se refere a Jesus Cristo, como uma pedra viva. E quando eu começo a compreender do que ele está falando, quando usa a figura da pedra para se referir a Jesus Cristo, eu preciso
ir para outros textos da palavra de Deus. Eu vou encontrar, por exemplo, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Quando ele vai se referir à igreja, ora, ele se refere à igreja como um corpo, usando a metáfora de um corpo humano. E ele diz que a igreja é um corpo com muitos membros, mas uma só cabeça. Então, em qualquer oportunidade, nós vamos estudar ele ensinando sobre a igreja, fazendo uso da metáfora do corpo. Mas hoje nós vamos, para entender melhor o que Pedro está dizendo, nós vamos a um texto do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo de número 2, onde ele vai usar ou esclarecer um pouco mais a questão da pedra sendo usada como figura da pessoa de Jesus Cristo, e a gente vai entender a utilidade dessa metáfora. Efésios capítulo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo está falando do mesmo assunto do apóstolo Pedro. Então nós estamos indo para Efésios para termos mais clareza do que nós acabamos de ler em Pedro. É assim que a gente deve estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Aquilo que não ficou completamente claro num texto, então eu vou procurar textos semelhantes que vão alargar a minha compreensão daquele texto inicial que eu li. Então Paulo está falando do mesmo assunto. Capítulo 2, verso 19, ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o quê? E ele continua, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para... no qual também vós juntamente sois edificados para o quê? Olha que coisa maravilhosa, que revelação maravilhosa, né? Então Pedro está dizendo lá, Jesus Cristo é a pedra viva. Que pedra, Pedro? O que você está querendo dizer com isso? Então ali Pedro não gastou muito tempo explorando e detalhando essa metáfora, mas Paulo me ajuda a entender, porque ele está falando da mesma coisa que Pedro fala. Então ele está conversando, observe que nesse texto que nós lemos em Efésios, Paulo está escrevendo para pessoas não judias. Éfeso era uma cidade que pertencia à região grega, então ele estava falando para gentios. Numa época da história da igreja, no primeiro século, é claro, mas depois que o evangelho já havia sido aberto para os povos gentílicos. Porque quando Jesus Cristo veio ministrando o seu evangelho, ele focou especificamente no povo judeu, Israel, porque era essa a etapa do seu ministério naquele momento. Mas ele deixou bem claro, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, no momento anterior ao da sua ascensão, ele conversa com os discípulos e lhes diz no capítulo 1 de Atos, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunhas. Onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então já estava dito que aquela mensagem para a salvação dos homens deveria ser levada a todos os cantos da terra, ou seja, aos povos gentílicos, não mais apenas ao povo judeu. Então quando o apóstolo Paulo está escrevendo as palavras que nós acabamos de ler, ele direciona essa carta para um grupo de crentes que já haviam se organizado na cidade de Éfeso, uma cidade de uma idolatria gritante, mas aonde o evangelho chegou, e pessoas foram abandonando as suas idolatrias e se rendendo a Jesus Cristo, e formou-se ali em Éfeso uma forte comunidade cristã, uma igreja forte no sentido de buscar a presença de Deus, de buscar o conhecimento da palavra de Deus, de se dedicar à obra de Deus, de realmente confiar a vida à obra de Deus. Então o apóstolo Paulo está nesse momento escrevendo para cristãos, sem dúvida nenhuma, pessoas que haviam experimentado o encontro com Cristo Jesus, eram agora de fato cristãos, e ele está explicando como que eles, ou essa obra estava acontecendo na vida deles, como que isso foi possível e estava sendo possível. Estou te dizendo tudo isso para a gente começar a entender o texto que nós lemos. O versículo 19, então, de 2 de Efésios, ele diz assim: assim que já não sois mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos na família de Deus. Entendeu por que ele falou assim aqui no 19 agora? Porque os efésios não eram judeus.
Se não eram judeus, eles eram alheios à aliança de Deus com os judeus, com os descendentes de Abraão. Eles estavam de fora, porque a aliança era com a descendência de Abraão. Então Paulo está explicando assim: antes vocês eram estrangeiros e forasteiros, e vocês não faziam parte da família de Deus, no sentido da aliança anterior, porque a aliança anterior era a aliança com uma nação. Agora a nova aliança é uma aliança com todas as nações da terra. A bênção estava detida nas mãos de uma nação, o povo judeu. Então os efésios não tinham acesso a ela. Eles não lhes era oferecida essa oportunidade. Agora, por causa do ministério de Cristo, por causa do advento de Cristo, as mais abrangentes bênçãos da graça de Deus estavam sendo oferecidas e em alcance de todos os povos na face da terra. Então, Paulo conversa com os efésios e está dizendo: vocês de Éfeso, que não são judeus de nascença, vocês não são descendentes de Abraão, vocês não têm sangue judeu correndo nas veias, vocês estavam de fora. Mas agora, por causa de Cristo Jesus, vocês foram incluídos na família de Deus. Agora vocês são co-cidadãos dos santos, da família de Deus. Porque agora Deus tirou a barreira, tirou o obstáculo, tirou a separação. De todos os povos, Ele está fazendo um povo só, em toda a face da terra. Antes Ele tinha um povo só, que estava restrito a uma nação, a uma descendência. Agora não. Agora Ele está juntando gente de todos os povos na face da terra, para formar um povo só, uma família só. Não é maravilhoso isso? E então ele continua no versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Então Paulo está esclarecendo que fique claro isso. Vocês receberam a ministração do Evangelho da graça de Deus, que oferece as bênçãos da graça de Deus a todos os povos. Agora, todo mundo aqui em Éfeso está participando da família de Deus como vocês? Não, só aqueles que receberam o Evangelho. Não todos os que ouviram o Evangelho, porque nem todos que ouvem recebem. Porque há quem ouça e não receba. Há quem ouça e diga não para a oferta de salvação por meio de Jesus Cristo. Mas aqui em Éfeso, a oferta de salvação foi apresentada. E há muitos aqui na cidade que não quiseram, mas vocês quiseram esta bênção na vida de vocês. Porque vocês receberam essa bênção, que é a pessoa e o ministério de Jesus Cristo, vocês estão sendo edificados. A palavra edificar remonta a quê? Nos lembra de quê? Nos lembra a palavra no sentido comum, corriqueiro. Edificar alguma coisa é o quê? Construir alguma coisa. Daí vem a palavra edifício, né? Edificar, eu estou edificando uma casa. Eu estou edificando um prédio de lojas. Edificar é construir. Olha a figura da pedra encaixando aí agora. Então ele está dizendo assim: porque vocês ouviram o Evangelho da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, e não apenas ouviram, mas receberam responderam afirmativamente a essa oferta de salvação, vocês agora estão sendo edificados, construídos. Sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ora, ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, que eles anunciaram a pessoa de Jesus Cristo, o nascimento virginal, a sua criação na cidade, nas regiões de Belém da Judéia. Eles anunciaram como é que seria o seu martírio naquela cruz. Eles ensinaram e profetizaram sobre o seu ministério, levando cura aos enfermos, libertação aos cativos e vista aos cegos. Então ele está dizendo assim: vocês não se tornam hoje povo de Deus, concidadãos dos santos, integrantes da família de Deus, por nenhum dos deuses que até agora vocês adoravam, ou conheceram, ou sobre o qual lhes foi ensinado. Vocês compreenderam a verdade dos profetas e dos apóstolos. O fundamento desse edifício que está sendo construído é a principal pedra da esquina, Jesus Cristo. O mistério da graça de Deus, que se estenderia a todos os povos da face da terra, foi anunciado a Abraão,
Foi anunciado a Abraão: na tua família serão benditos todas as nações da terra. Mas não foi dito a Abraão que o nome dessa pessoa, desse descendente de Abraão, seria Jesus Cristo. Foi anunciado depois aos reis. Davi recebeu essa promessa, essa confirmação. O Senhor lhe dizendo: o seu descendente sentará no trono e será rei eternamente sobre Israel. Mas ele não sabia os detalhes dessa revelação. Agora tudo já estava revelado. Os profetas anunciaram alguém, mas quem? Alguém, mas quem? Eis que um dia, no alto daquele monte, os pastores estão ouvindo e vendo os anjos se manifestarem e dizerem: paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra, porque na cidade de Belém vos nasceu hoje o Salvador do mundo. Aquilo que os profetas falaram estava nascendo em Belém, do ventre de Maria, Jesus Cristo Salvador. Agora os efésios, eles não eram incrédulos, pelo contrário, eles eram tão crédulos que eles tinham fé para distribuir para várias divindades. Mas era uma fé direcionada a objeto que não podia salvar. Era uma fé genuína num objeto que não podia salvar, em deuses que não podiam salvar. Por que eles não podiam salvar? Porque de fato deuses não eram. E porque de fato Deus, o que salva, não os reconheciam como mediadores. Então Paulo está dizendo assim: vocês estão participando dessa nova construção, dessa família de Deus, desse povo de Deus na terra, porque vocês se submetem à verdade dos profetas e dos apóstolos. E os profetas e os apóstolos, a pregação deles, o ensino deles confirmavam o quê? Que Jesus Cristo é a principal pedra dessa construção. É sobre esta pedra que essa nova família está sendo construída, erigida, edificada, erguida. E vocês tornam-se parte dessa família porque vocês se sujeitam a essa verdade bíblica. Jesus Cristo é a pedra que sustenta essa construção. Ele é a base dessa construção. É sobre ele que está sendo formada essa construção, essa família, esse edifício, esse novo templo. Porque então está se remetendo ao templo. Olha o que diz o versículo 21. No qual todo o edifício, bem ajustado, ele cresce para o quê? Templo santo do Senhor. Cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então é muita coisa. Se a gente fosse estudar só essa referência aqui, nós poderíamos ficar uma pregação em cada um desses versículos. Mas Paulo está dizendo a verdade que Pedro está falando lá. Jesus Cristo é a pedra viva de um prédio, de um edifício igualmente vivo. Porque lá no livro de Atos, o apóstolo Pedro vai ser usado pelo Espírito Santo numa das suas pregações e vai dizer: porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita agora em templo que Ele mesmo está construindo. A igreja, a família, a morada do Espírito de Deus. O povo de Deus, o corpo de Cristo, conforme Paulo vai também usar essa metáfora lá quando escreve aos Coríntios. Mas Pedro, lá na sua epístola, e Paulo aqui também, estão confirmando isso. Lembra que um dia Jesus Cristo, ele estava em Jerusalém, e ele estava observando o templo lá em Jerusalém, que já não era o templo de Salomão, e também nem era o segundo templo também de Zorobabel, da época de Neemias. Já era uma outra reforma que estava sendo feita. E ele ficou olhando para aquele prédio, estavam alguns judeus, fariseus em volta, os seus discípulos também, e ele não falava nada, só observava o templo. Aí então eles começaram a cutucar Jesus, provocar Jesus, e ele falou assim: pois olha, não ficará pedra sobre pedra, esse templo vai ruir, ele vai cair, não ficará pedra sobre pedra, mas eu edificarei em 3 dias um novo templo para o Senhor. Aí começaram a rir dele, porque ele falava coisas espirituais, eles entendiam coisas materiais. Então eles chegaram a dizer: tem 46 anos que esse templo está em reforma, 46 anos que os romanos estão patrocinando a reforma desse templo, que sofreu danos por conta de invasões. Agora o Senhor está dizendo que em 3 dias o Senhor vai reconstruir esse templo. Mas Jesus não falou esse templo. Ele disse: esse templo aí, prédio de alvenaria, vai cair.
Não vai ficar pedra sobre pedra. Ele falou uma coisa que aconteceu daí há 35, 40 anos. Foi quando da invasão do exército romano, sob a liderança do comandante Tito, no ano 70 da nossa era. Eles invadiram Jerusalém e realmente aquele templo veio abaixo. Ele foi completamente destruído. Era disso que Jesus estava falando. Mas eles estavam lá nos idos de 28, 29 da nossa era. Jesus estava falando de uma coisa que ia acontecer no ano 70. Jesus sabia do que estava falando, mas eles não sabiam, e eles não entendiam que Jesus é profeta, e Jesus quando fala uma coisa, você pode escrever, porque se ela não aconteceu, ela vai acontecer, porque se ele está falando, é porque ele está lá na frente e está vendo acontecer, e tem a generosidade de vir aqui atrás e me contar, porque ele já está lá vendo, porque ele é atemporal. Ele não é temporal como eu e você. Eu preciso que amanhã chegue às 20 horas e 20 minutos de amanhã para eu saber o que eu vou estar fazendo nesse horário amanhã. Jesus já está lá e já está vendo o que eu estou fazendo. Porque ele é atemporal, ele não está preso no tempo como nós. Então ele falou assim: esse templo aí não ficará pedra sobre pedra, mas eu vou reerguer o templo com 3 dias. Eles riram dele e disseram: tem 46 anos que começaram a obra da reforma, hein? Já tinha as bases e tudo, e até hoje não terminou. Então como é que o senhor pode dizer que em 3 dias vai reerguer? Mas ele não falava daquele templo, ele falava do seu próprio corpo, que realmente desceria à sepultura, mas no 3º dia seria erguido dentre os mortos. E então aquele Cristo ressurreto é a principal pedra do novo templo no qual Deus habita. Ele é a base, ele é a estrutura do templo no qual hoje Deus manifesta a sua presença. Não para visitas esporádicas, mas para a morada permanente do Altíssimo. A igreja, a tão desprezada igreja, a tão criticada noiva do Cordeiro, a tão tratada com desprezo, com menosprezo, com zombaria. A palavra diz: eu vou construir esse edifício sobre mim mesmo, eu sou a principal pedra da esquina. É o que a palavra fala de Cristo, é o que Cristo fala de si mesmo. Então o que o apóstolo Pedro está falando, ele está dizendo assim: chegando-vos para ele, a principal pedra, a pedra viva. Você entendeu agora quem que é a pedra? Você entendeu por que ela é viva? Porque não se trata de um mineral inanimado. A palavra pedra está sendo usada para se referir à pessoa de Jesus Cristo. Por que Pedro diz pedra viva? Porque ele agora é eternamente vivo, tanto quanto era antes da encarnação. Mas encarnado, ele passou pela morte. Ele teve que experimentar a morte, mas nunca mais. Depois da ressurreição, a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem. Ele experimentou uma ressurreição que ninguém até hoje nunca experimentou. Uma ressurreição que é voltar à vida para nunca mais morrer. Assim é o nosso Senhor. Então você imagine que 200 anos atrás, haviam pessoas aqui no Brasil se convertendo a Jesus Cristo. E Jesus entrou na vida delas com poder e graça e fez maravilhas. Essas pessoas viveram mais uns bons anos depois da conversão, mas elas morreram. 200 anos depois vim eu e veio você. E nós estamos aqui, e com quem nós encontramos aqui? O mesmo Jesus Cristo. Sabe quando foi lá no início do 1º século, ele um dia apareceu na estrada de Damasco. Ele desceu naquele lugar para se encontrar frente a frente com o moço. Ele se chamava Saulo de Tarso. E ele estava indo na direção da cidade de Damasco, com o propósito de prender e matar cristãos. Mas Jesus Cristo desceu ali no meio da estrada e teve um encontro com ele, conversou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo perdeu a vista, e Paulo ficou durante aqueles 3 dias orando, jejuando, e o Senhor Jesus vai à casa de um moço chamado Ananias e lhe diz: vai até onde Saulo está. E chega lá, ele vai ser batizado. Ananias diz assim: Senhor, tu queres que eu morra nesse próprio dia? Porque ele é um assassino de cristãos, e em me vendo ele vai me deter, vai me aprisionar
aprisionar e vai me matar. Jesus falou assim, não vai não, pode ir lá, porque agora ele sabe uma coisa que eu sei desde sempre, mas ele não sabia. Mas agora ele sabe que ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu evangelho diante de príncipes e de reis. E eu vou mostrar para ele o quanto ele haverá de padecer pelo meu nome. É a igreja do Cordeiro, é o povo do Cordeiro, é a construção que o Senhor Deus já acabou de fazer? Não, ela está em pleno andamento, ela está a pleno vapor. Cada nova década, ele ajunta mais tijolinhos nessa construção. Glória a Deus, um dia chegou a minha vez. Glória a Deus, um dia chegou a sua vez de também ser acrescentado nesse edifício. O Senhor está construindo a sua igreja. Amém, meus irmãos? Aí o apóstolo Pedro está dizendo assim, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada pelos homens. Como que os homens podem não enxergar de quem se trata? Mas esse é o fato. E eu não estou falando aqui de homens nos confins da terra que nunca tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus, não. Estou falando de pessoas de mentes sagazes, espertas, mentes que com capacidade de reflexão extraordinária e que tiveram acesso a tantos conteúdos da palavra de Deus e tantas outras literaturas testemunhando da pessoa de Jesus Cristo. Eles tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que puderam ministrar a palavra para eles, e eles tiveram acesso a informações, a detalhes, a tantas evidências da presença de Cristo na terra e do agir de Cristo na terra, mesmo depois da sua ascensão. Eles foram informados. Eles aprenderam alguma coisa a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E depois de aprenderem, depois de receberem alguma informação, eles simplesmente rejeitaram a pedra. Eles rejeitaram a pessoa que Deus escolheu e elegeu. Lembra que na semana passada nós finalizamos falando disso, que nós temos que ter muito cuidado para não desprezar quem Deus estiver honrando. Homens tiveram acesso às informações a respeito da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, e poderiam ter se rendido a Ele, poderiam ter colocado as suas vidas na dispensação da graça inaugurada por Ele. Mas eles rejeitaram essa oferta de salvação. Por quê? Porque rejeitaram a pedra principal dessa construção. E aí alguns, ou talvez a maioria deles, não se declaram ateus, se declaram pessoas com capacidade de crença, de fé, e eles direcionam essa crença, essa fé para outros elementos, para outras identidades, e imaginam assim, ora, feio é dizer que é ateu, mas eu não sou, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu professo fé e devoção a tantas divindades e entidades e personalidades místicas. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu não tenho pouca, não. Eu tenho muita fé em várias identidades místicas. Muitas pedrinhas, mas que não são a pedra. Porque só existe um que o Deus Todo-Poderoso reconhece como a pedra sobre a qual está sendo edificada a família de Deus, o templo no qual Deus habita. Há quem se implique com o povo evangélico, com a pregação evangélica, com a mensagem evangélica. Essa implicância não é dos nossos dias, ela é desde os primórdios da história da igreja. Há quem diga, por que se faz tanta perseguição às pessoas que professam fé em alguma outra divindade? Por que os evangélicos têm essa dinâmica de tentar arrastar para o lado deles as pessoas, quase empurrando, obrigando, induzindo as pessoas a abandonar suas crenças e confessar a fé cristã evangélica? Não é uma questão de desprezar essa fé em função de privilegiar a outra. É questão de o que funciona. É questão do qual é a fé que realmente produz o que a fé deveria produzir. Porque a fé é uma coisa que não deve existir na nossa vida apenas e tão somente para o nosso bem-estar psicológico e emocional. Como quem diz assim, faz bem para a alma ter fé. Faz bem para o meu estado interior ser uma pessoa que tenho fé.
Porque é importante para que uma pessoa, ela se mantenha em paz e equilíbrio, que ela seja capaz de ter fé. Ora, isso é fé na fé. Isso é acreditar à fé, um poder dela própria, indiferente do objeto para o qual ela se direciona. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Isso é, então, ter pensamento positivo? Então, é mais ou menos isso. Então, significa que ser uma pessoa que tem pensamento positivo, isso leva ela aonde ela precisa chegar? Não é dessa fé que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala de uma fé que cumpre o seu propósito. Uma fé que religa o homem com Deus. A palavra religião, ela vem de uma base, de uma origem do latim. E o significado dela é religar. Religião, religar. Então é uma expressão hoje em dia tida como alguma coisa de pouco valor e que deveria ser pouco praticada, porque parece que se refere apenas a práticas feitas automaticamente, mas se a gente for olhar no fundo da coisa mesmo, nós vamos ver que a verdadeira religião cumpre esse papel. Ela nos religa ao nosso Criador. Ela tem a função de nos ligar de novo a alguém de quem nós temos vivido desligados por causa do pecado. Então a fé que cumpre o seu papel é a fé que me leva a isso, a estar religada a Deus, o meu Criador, o sustentador da minha vida. Então eu não posso colocar qualquer outra pedra no lugar de Jesus, porque a única pedra que promove esse reencontro da criatura com o Criador se chama Jesus, o Cristo. Por isso que eu te falei, Ele é o centro, Ele é a pessoa principal de toda a revelação bíblica, de todo o projeto de Deus para a salvação do ser humano. Ele é a pessoa que mais eu tenho que conhecer na minha vida. Não há outra personalidade que eu deva desejar perscrutar, tanto quanto a pessoa do meu amado Jesus Cristo. Ele é a pessoa central, Ele é a coluna principal da minha experiência com o Pai, com Deus, o nosso Criador. Mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler a partir do versículo 10. 1 aos Coríntios 3, 10 e 11. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. O qual é? Então, Paulo escrevendo aos Coríntios. Volta comigo aí para a palavra. Versículo 10. Está falando dele mesmo. Ele está dizendo assim: segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei como sábio arquiteto o fundamento. Agora ele já está conversando com outro grupo de crentes da cidade de Corinto. Está explicando para eles: olha como é que o evangelho entrou na vida de vocês. Olha como é que hoje vocês vivem essa experiência com Deus. Paulo está dizendo assim: segundo a graça que Deus me deu, eu vim, trabalhei com vocês, procurei trabalhar com sabedoria, porque eu sabia que estava trabalhando, eu estava laborando, eu estava me dedicando a um serviço ao Deus Todo-Poderoso. Ele me deu graça para eu trabalhar. O trabalho para Deus implicava, envolvia em conduzir vocês à conversão ao Evangelho. Então eu vim para Corinto trabalhar para Deus. Então, como sábio trabalhador do reino de Deus, eu precisava estabelecer na vida de vocês o fundamento da fé. Eu podia ter chegado aqui e apresentado a vocês tanta balela, tanta conversa agradável aos ouvidos, tanta coisa que fosse, cativante, que fizesse com que vocês simpatizassem comigo e que tocasse a emoção de vocês. Mas eu, como sábio construtor, eu sabia que eu estava vindo fazer a obra que é de Deus e não a minha. Então eu não podia errar nos fundamentos.
Eu não podia errar na fundação. Eu tinha que estabelecer o material correto, que daria sustentação a essa construção. Então, como um sábio arquiteto, eu lancei o fundamento. Eu lancei a fundação. Aí ele continua aqui. Agora outro edifica sobre o quê? Sobre ele, sobre o fundamento. Ele vai dizer já já qual que é o fundamento. Mas ele faz um alerta para o outro que viria dar sequência ao trabalho dele. Ele diz assim, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo era um pregador itinerante, ora ele estava numa aldeia, numa cidade, ora o Espírito o encaminhava a outra região, a igreja estava a pleno vapor, o cristianismo expandindo rapidamente por muitas regiões, às vezes em lugares muito distantes, e o apóstolo Paulo, um desbravador naquele primeiro século. Então ele trabalhando ali na cidade de Corinto, ele sabia que ele não ficaria ali por muito tempo, porque o ministério dele era em trânsito. Ele ficava ora num lugar, estabelecia a obra ali, deixava companheiros ali para dar seguimento e ia abrir a obra em outro lugar. Então ele está dizendo dessa sucessão de trabalhadores no reino de Deus. Ele está dizendo assim, eu recebi de Deus a graça de vir até aqui e plantar a obra de Deus aqui na vida de vocês, mas eu entendi que eu não podia fazer de forma extra-bíblica, antibíblica, fora da revelação. Eu tinha que fazer uma coisa dentro dos parâmetros do modelo divino. Então eu lancei o fundamento de Deus para a sua vida, para o seu relacionamento com o Pai. O fundamento é a pessoa de Jesus Cristo. Eu não vou ficar com vocês até que eu morra, até que vocês morram. Não serei eu a ficar aqui trabalhando em cima desse fundamento, porque agora vocês vão precisar de ser doutrinados, instruídos. Vocês vão ter que ser esclarecidos, ensinados, para que a sua fé se fortaleça, se robusteça, se enraize, para que então vocês cheguem ao ponto, ao nível de poderem ir alcançar outros, uma vez que a obra esteja bem fortalecida em vocês. Então, eu sei que o Senhor Deus, sem demora, me levará para outros rincões. Então é o seguinte, quando eu sair, eu não vou levar a obra de Deus comigo. A obra de Deus que começou na vida de vocês, vai ser dado seguimento a ela. Porque Deus tem muitos trabalhadores na sua seara. Falta muita gente, mas Ele também já tem muita gente. Então quando Ele me mudar de posição, outros virão trabalhar com vocês. Outros estarão aqui, dando sequência àquilo que eu comecei. Outros virão para avançar na obra. Eu vou chegar até um ponto, e quando o Senhor me encaminhar para outro lugar, a obra aqui não vai fechar as portas, porque a obra não está estabelecida sobre a minha pessoa, do apóstolo Paulo. É sobre um fundamento que nunca mais será tirado da vida de vocês, se vocês viverem conforme o fundamento. Então ele já está abrindo um parênteses e dizendo assim, aqueles que me substituírem, tenham o cuidado de não colocar outro fundamento. Aqueles que vierem após mim, aqueles que vierem dar seguimento ao trabalho que eu estou estabelecendo aqui pela graça que me foi dada a fazer, os que vierem após mim, que tenham esse zelo, que tenham esse cuidado, construam em cima desse mesmo fundamento. A fé que nos religa ao Pai, ela está centrada na pessoa de Jesus, o Cristo. Que isso não pode nunca ser mudado. Não pode nunca ser estabelecido outro fundamento. Por isso ele diz, os que vierem depois de mim, que mantenham a lealdade ao fundamento, porque só esse funciona. Só esse o Senhor Deus reconhece. Aí ele finaliza, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E alguém pode questionar Paulo e dizer assim, não, poder pode, Paulo. Tem gente que está colocando coisa que está dispensando Jesus Cristo. Tem gente que está colocando no Evangelho coisas que não precisa desse negócio de intimidade com Cristo, conhecimento de Cristo, nada disso. E está valendo. Está valendo onde? Está valendo onde? Está valendo aqui na terra. Porque não funciona para nos religar ao Pai.
Ele disse, ninguém pode pôr outro fundamento. Não, mas pode, Paulo. Tem gente colocando, não, você não entendeu o meu pode. Você não entendeu o que eu quis dizer quando eu usei a expressão pode. Quando eu falei assim, ninguém pode. É porque só tem um que estabelece o fundamento. E ele já estabeleceu e ele não vai tirar esse para colocar outro. Ninguém pode. Lá na frente, escrevendo a Timóteo, Paulo falaria a mesma verdade, só que de outra forma. Ele vai falar assim, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Só há quantos? Paulo diz que só há quantos? Faz essa ligação entre Deus e o homem. Paulo vai dizer a Timóteo, só há um mediador. Só há um que promove a verdadeira religião. Porque o que é religião? Religar. A verdadeira religião, o verdadeiro ato de nos religar ao Pai, só pode ser intermediado pelo fundamento que o próprio Pai estabeleceu, Jesus Cristo. Nós temos que amar Jesus Cristo, concorda? Tudo depende dele, tudo está focado nele. Então Paulo está dizendo, ninguém pode pôr outro, simplesmente por quê? Porque o Pai não reconhece o outro. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu até já cirandei um tempo pela fé cristã evangélica, mas me aborreci com isso, me frustrei com aquilo, me decepcionei com aquilo outro, migrei para outra forma de fé, mas continuo, sabe, acreditando muito em Jesus Cristo. Ótimo, só que acreditar não basta. Acreditar não basta. Ele disse assim, aquele que crê, obedece. Aquele que ama, obedece. Acreditar não basta. Acreditar nele, um monte de gente diz que acredita. Mas é um acreditar que não muda a vida da pessoa em nada. A pessoa continua sendo o que é, fazendo o que faz, vivendo o que vive. Então é um acreditar morto e que não gera vida. É um acreditar que não se traduz em relacionamento. Então nós precisamos entender, a fé salvífica, ela é uma fé que se traduz num relacionamento. Por isso que as pessoas têm medo de usar a palavra religião, porque remete à religiosidade, a atos religiosos mecanicamente estabelecidos. Mas se você entender a coisa do jeito que a Bíblia apresenta, você vai perceber que estar religado com Deus por meio de Jesus ou Cristo, é receber vida vital. Vida espiritual, é não estar mais adormecido, é não estar mais amortecido, é não estar mais como adversário do reino de Deus. Muda tudo na vida da gente, pelo fato de estarmos em Cristo, ligados com Deus novamente. Não é religião no contexto de religiosidade que a gente conhece na sociedade, é vida com Deus. É vida de Deus na gente. É vida divina na gente. Na vida da gente. É vida da gente na presença de Deus. O dia inteiro, todos os dias, o tempo todo. Nós com Ele, Ele conosco. Ninguém opera esse mistério. Só Jesus Cristo. O que nos religa ao Pai. Então Paulo diz, não adianta ter uma mente aberta para tudo quanto é religião e tudo quanto é crença e dizer, mas isso é politicamente mais correto, não implica com ninguém, não mexe com ninguém. Não, mas não estamos implicando com ninguém e nem mexendo com ninguém e nem obrigando ninguém a nada. Estamos apenas falando a verdade. Só funciona se for por meio de Cristo. Ah, mas eu tenho muita fé, maravilhoso, mas só funciona se for por meio de Cristo. Porque não adianta eu ter um volume imenso de fé, isso não vai convencer Deus a se relacionar comigo. Não é o volume de fé, a quantidade de fé, o tamanho da fé, é o objeto da fé. É por causa de Jesus Cristo que o Pai entra na nossa vida e faz morada. E nós não temos que nos relacionar com o nosso Cristo de uma forma resistente, como se Ele fosse uma imposição desagradável.
Ele é um Salvador maravilhoso. Ele é meigo, ele é suave, é verdade ou não é? Ele é brando. Ele só é ríspido, rígido e severo quando a gente pede isso. E glória a Deus que Ele o é. Porque Ele usa ali o cajado para nos endireitar, a vara para nos corrigir. Mas a maior parte do tempo a presença dEle é branda, é suave, é maravilhosa, Ele é cativante no nosso coração. Tudo bem, ele hoje não é mais aquele judeu vestido de forma simples, caminhando no meio da plebe ali na Judeia. Ele não é mais aquele homem que às vezes precisava deitar na proa do barco e dormir porque estava cansado. Ele não é mais aquele homem que por vezes tinha que se isolar no alto do monte para que a multidão lhe permitisse um momento de solidão, para então estar em oração diante do Pai. Não, hoje não, ele está de novo revestido de toda a sua honra e de toda a sua glória. E diz a palavra do Senhor que hoje Ele está, como Ele sempre esteve, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, revestido de autoridade. E Ele está assim na minha vida e na sua. Rei dos Reis na minha vida. Rei dos Reis na tua vida. Rei dos Reis na minha casa. Rei dos Reis na tua casa. O maravilhoso e poderoso leão da tribo de Judá, na minha vida, na tua vida. Isso não nos faz sofrer, isso é uma alegria para a nossa vida. Ter Jesus é uma honra, é uma graça, é um privilégio, é o nosso tesouro, é a nossa maior riqueza. Como é que eu posso ou poderia estar num ambiente em que pessoas me pressionassem e quisessem me desprezar por causa do meu Cristo, e quisessem me rotular, e quisessem me perseguir por causa do meu Cristo, e eu ficaria dividida então entre continuar confessando o meu Cristo ou perder meus amigos? Eu nunca, jamais questionaria isso. Eu sempre confessaria em alto e bom tom: eu sou dele e ele é meu. Por que você não faz isso? Porque o meu Cristo não me libera para fazer. Eu obedeço Ele, eu sou ovelha dele, eu ouço a voz dele, Ele fala comigo. Isso não é pesado, isso é maravilhoso. Ter o Salvador presente na nossa vida. Ele é o Senhor que nos faz viver todos os dias na presença do Pai, diante do trono do Todo-Poderoso, o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, de toda a bondade, aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós temos acesso a Ele agora, por causa de Jesus, o Cristo. Ele disse assim: quando você estiver passando suas tribulações, seus dissabores, entra no seu quarto e em oculto conversa com teu pai. E o teu pai que te ouve em oculto te recompensará. Por que ele fará isso, Jesus? Porque você irá em meu nome. Eu sou o mediador entre você e Ele. Eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ser cristão evangélico, eu estou aborrecido demais, eu estou frustrado, decepcionado, eu já não aguento mais, eu vou ir para qualquer outro. Tudo bem, só que quando eu abandonar a noiva do Cordeiro, eu deixo de ser parte do corpo do Senhor, porque Ele não deixou essa possibilidade de eu ser noiva isolada do corpo. Isso não existe. Ele reconhece um organismo de muitos membros, mas um organismo só. Eu preciso entender que a presença do Senhor está no meio do seu povo. Mas acontece tanta coisa, acontece muita coisa ruim. Ora, por que eu vou focar só nas coisas ruins? Por que eu não enxergo tanta coisa boa, poderosa, maravilhosa, que só acontece no meio da igreja? Só acontece no meio do povo de Deus, porque só ali o Senhor está manifestando a sua glória, da forma que só os filhos de Deus podem contemplar. Temos falado sempre sobre isso aqui nesse altar. Os tempos estão difíceis para muitos cristãos, que diminuem, reduzem o impacto da sua experiência com Deus, porque ficam olhando falhas de homens, falhas de mulheres, falhas de moços, falhas de moças, e nós não enxergamos
que o que mais deveria manter a nossa visão fixa é a glória do Senhor da igreja, sempre presente na igreja. Ele está ciente de todas as coisas, e no tempo oportuno, Ele tratará cada situação com a sua sabedoria e com a sua misericórdia. Que o Senhor Deus nos ajude a nunca rejeitar esta pedra, porque o Senhor Deus diz, aqui através do apóstolo Pedro, Ele é a pedra viva, mas embora um seja, muitos rejeitam essa pedra. E a gente pensa, pessoas que nunca ouviram, tá. Pessoas que ouviram, mas disseram não, também. E pessoas que disseram sim, algum momento rejeitam também. E talvez esses sejam os casos mais escandalosos. Porque depois de haver experimentado a vida com Deus, a verdade bíblica, depois de viver o que está escrito, e aí nunca mais ninguém vai poder me convencer de que é apenas tinta no papel, porque esses escritos tomaram vida na minha vida, se transformaram, se traduziram em experiências reais entre mim e Ele. Acabou, ninguém me tira mais a minha consciência e confiança no que está escrito. Por quê? Porque o que está escrito virou verdade na minha vida. Alguém pega a Bíblia e ri da minha Bíblia e fala, você crê nisso? Eu digo, creio. Eu não acredito que nos dias de hoje você crê nisso. Eu digo, eu creio. E porque creio, o que está prometido aqui tem ganhado vida na minha vida. Pobre de tu que não crê, porque você não vai experimentar as verdades deste livro. Mas eu creio e tenho experimentado as verdades, e ninguém tira isso de mim. Ninguém tira o fundamento. Vão aproveitar o momento em que você estiver decepcionado, machucado, ferido, chateado com alguém na igreja, e vão te arrastar para fora do evangelho. Você vai dizer, eu estou machucado, frustrado, decepcionado, ferido com pessoas, não com meu Cristo. Dele eu não me afasto. Ele é o fundamento, é só Ele. Se eu me afastar dele, eu perdi tudo. Eu nunca posso me afastar desse fundamento. Ele é a única mediação que o Pai reconhece. A única razão pela qual o Pai me ouve todas as vezes que eu clamo, que eu canto, que eu adoro, que eu presto serviços no reino. Tudo isso só é aceito pelo Pai, por causa de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E para finalizar, Pedro diz assim, a pedra que os homens rejeitaram, ela é eleita e preciosa para com Deus. Não mudou em nada a realidade no mundo espiritual. Os homens rejeitam, reprovam, desprezam, mas isso não altera em nada a posição que Cristo ocupa na realidade espiritual. Diz que Ele é a pedra eleita e preciosa para com Deus. Ele não reconhece nenhum outro fundamento para essa construção, para o templo que Ele vai morar, só aquela que Ele mesmo estabeleceu. E nós vamos confirmar essa palavra em Romanos capítulo 9, versículo 33. Romanos 9, 33. Paulo diz aos romanos agora, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Presta atenção no que está escrito aqui. Paulo está escrevendo aos romanos e falando justamente da centralidade de Cristo. Então ele está dizendo, ele está citando uma profecia do profeta Isaías. Quando o pai, usando Isaías, declarou isso aí, como está escrito. Eis que eu ponho, eu quem? O Deus Pai. Em Sião, é uma referência a Jerusalém. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de quê? E uma rocha. Eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nesta pedra, olha o que o Pai está dizendo. Isaías profetizou isso cerca de 700 anos antes do anjo aparecer a Maria, anunciando que ela geraria o Filho de Deus.
Então o Senhor usa a boca do profeta, a pena do profeta, para registrar essa verdade. Olha que Deus fala como se a coisa estivesse acontecendo ali, porque Deus é atemporal. Então ele diz assim: eu estou pondo em Jerusalém uma pedra, ela é pedra de tropeço e é rocha de escândalo. Ele já sabia, ele já entendia a verdade, ele já estava além no tempo, e ele sabia que embora essa seja a pedra viva, o fundamento por ele estabelecido, e o único que nos religa ao trono dele, haveriam muitas pessoas que não reconheceriam, não identificariam, e por conta disso rejeitariam essa pedra, e essa reação das pessoas para com a pedra estabelecida por Deus, transformaria essa pedra que veio para salvar em pedra de juízo sobre elas. É justamente o que Jesus fala quando entrega a grande comissão. Ele diz assim: de por todo mundo, quem crer será salvo, e quem não crer. Então a resposta à pedra define se a pessoa será por ela esmagada ou se a pessoa será por ela redimida. Há pessoas que pensam assim, e eu já vou encerrar. Eu tenho ouvido muito sobre o Evangelho. Eu tive a oportunidade quando era criança, depois na adolescência, depois na juventude. Agora que eu já sou uma mãe, já sou um pai, eu tenho muita oportunidade de ouvir o Evangelho. Já li muitas vezes a Bíblia, já li muita literatura evangélica. Mas a pessoa nunca toma uma decisão, sabe? E a gente pergunta assim: e você já se converteu? Não. Eu tenho acesso ao Evangelho há muitos anos, mas você já se converteu, já se batizou? Não, ainda não levei isso. Não, a pessoa pensa assim: eu ainda não tomei uma decisão. Responda para mim, por favor. Essa pessoa já tomou a sua decisão? O que você acha? Ela já tomou a decisão dela. Porque só há duas decisões, só há duas respostas possíveis: é sim ou não. Se ela está esse tempo todo recebendo acesso à informação sobre Cristo, e ela não se rendeu, ela não se entregou, ela não rasgou o peito na presença do Senhor, dizendo: eu sou miserável pecador, mas o Senhor me receba por misericórdia. Ela não fez isso, ela fez o contrário. Ainda que ela não tenha dito: sai da minha frente, eu não quero conversa contigo, eu nunca vou me render a ti. Ela nunca vai verbalizar isso. Mas se ela não se rende, é porque ela está rejeitando. Ela não sabia, mas a partir do momento que ela sabe, que ela é informada, das duas, uma só. Ou ela se entrega, ou ela diz: eu não quero. É isso que ela está dizendo. Quem ouve sobre o Evangelho e não se decide, já decidiu. Já decidiu. Aí a gente pensa assim: nossa, coitado dessa população inteira, né, que não resolve, ou não diz nada. E eu te digo que a coisa ainda é mais grave para os que estão dentro, do lado de dentro, que também não se resolve. Pessoas que frequentam a igreja regularmente, anos a fio. Pessoas que têm o privilégio de nascer de pais evangélicos. Tem acesso às verdades bíblicas desde os primeiros anos de vida. Mas salvação não é hereditária. Ela não é herança passada de pai para filho. Ela é uma decisão individual. E por vezes esses que têm essa honra chegam numa determinada idade e começam a tratar o Evangelho, a noiva de Cristo, que é a igreja, com tanto desprezo, com um ar de superioridade. Eles estão declarando a sua resposta. Às vezes eles vêm à igreja porque o pai e a mãe obrigam, o pai e a mãe exigem, o pai e a mãe, eles ameaçam: então vou te tirar isso e aquele outro, então eles vêm. Mas eles já deram a resposta deles para Cristo, pelo menos no momento. Eles não querem nada com Cristo. Então o Senhor está dizendo: essa pedra vai esmagar aquele que a ela não receber. Como assim? É graça ou é juízo? É graça para escapar do juízo, porque o juízo já está determinado. O salário do pecado, o juízo já está determinado. Eu já nasço debaixo da condenação. O bebê já nasce debaixo da condenação. Nós herdamos a herança de corrupção de Adão. Nós já nascemos condenados porque somos pecadores.
É nos dada uma possibilidade, a única possibilidade de escapar da condenação é a pedra que Deus estabeleceu em Sião. O que é que diz no finalzinho? O que nela crê não será confundido. Se o Senhor olhar a minha vida e a sua vida, e Ele vai olhar e Ele vai ver perfeição? Não. Mas se Ele vê dentro de nós uma fé sincera, convicta, uma decisão firme e inabalável de sermos povo de Deus nessa terra, então nós estamos seguros nessa rocha que o Pai reconhece, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso Pedro está dizendo, Ele é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. Agora a sua vez, chegue-se a ela. Aproxime-se dessa pedra. Tenha uma vivência com Ele. Jesus Cristo precisa estar realmente presente na tua mente, no teu ser, na tua vida, na tua realidade. Porque senão de fato vira só religião. Mas do jeito que Deus estabeleceu, Jesus Cristo é a ponte que te liga ao trono do Todo-Poderoso. Ele é a pessoa central e principal na sua vida. Por isso Pedro está falando, chegue-se a Ele. Eu já estou na igreja há algum tempo, até desci as águas do batismo. Pedro está dizendo, aproxime-se cada vez mais dEle. Chegue-se cada vez mais a Ele. A verdade sobre Ele você não apreende de uma vez. Você vai viver nessa terra 100 anos. E você ainda não vai entender tudo que precisa entender. Do tanto que Ele deixou aqui revelado para nós. Existem coisas que ainda estão ocultas, que nós só vamos conhecer na realidade eterna, sim. Mas existe uma porção aqui que está revelada para nós. E eu vou te falar, mesmo que a gente viva 100 anos depois da conversão, estudando sistematicamente todos os dias, nós não vamos chegar à conclusão desta revelação. Então tem muita coisa para estudar. Discípulo estuda, discípulo tem fome da presença do Senhor. Lembra que Pedro está falando assim, deseja ardentemente o leite, não falsificado, a palavra do Senhor. Agora ele está dizendo, chegue-se à pedra viva que Deus estabeleceu. Há uma conexão entre as duas coisas, e eu sei que há por causa das palavras de Cristo. Ele disse, aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Como é que eu me chego a Deus, irmã? Eu me chego a Deus me chegando à palavra. O meu relacionamento com a Bíblia reflete o meu relacionamento com Cristo Jesus, o meu Salvador. O que a Bíblia é para mim? É uma leitura cansativa. Não deveria ser. Ela me conta a verdade sobre o meu Salvador. Ela devia ser do meu máximo interesse. Ela devia ser a verdade absoluta, a regra de conduta e comportamento para mim. Por quê? Porque ela me conduz ao meu Salvador. E o meu Salvador me religa ao Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Fica de pé no seu lugar, por favor, nós vamos orar. Por favor, feche os seus olhos. Então o texto fala de duas reações a esta pedra viva. Diz que há quem a rejeita e diz que há quem a ela honra e a ela recebe. Feche os seus olhos. E eu queria que cada um analisasse a si mesmo nesse momento. Não com palavras rápidas de uma resposta impensada, mas cada um de nós analisando o nosso jeito de viver. Analisando a maneira como ultimamente nós temos vivido. Vamos falar a verdade. Nós temos demonstrado que essa rocha, essa pedra viva, ela é o centro da nossa vida. Agradar Jesus, viver para Ele, buscar a face dEle, nos relacionar com Ele, buscar a presença dEle, ser tocados por Ele. É para isso que a gente vive nessa terra. A gente usa o tempo para algumas outras coisas, mas a coisa principal é isso. É buscar a face do nosso Senhor. É ter intimidade com Ele, é nos aproximar dEle, de verdade. Abre teu coração agora e roga ao Senhor. Roga ao Senhor que Ele renove no seu coração esse prazer pela presença de Cristo na sua vida. Ore, igreja, porque às vezes nós nos acomodamos e não percebemos que estamos acomodados. Vamos dizer, Senhor, eu preciso reconhecer a excelência dessa rocha, a excelência dessa pedra viva. Eu preciso entender quão honrado eu devo me sentir por essa presença na minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém na face da terra. Eu vivi tão longe desses caminhos, mas a sua graça me alcançou e eu pude dizer sim à presença de Cristo no meu coração.
E eu nunca posso me esquecer que todo o meu valor está relacionado a isso, à presença de Cristo na minha vida. Põe a mão sobre o seu coração, por favor. Um dia você entregou esse coração para Cristo. Um dia você tomou essa decisão de entregar a vida que esse coração representa para Jesus Cristo. Você gostaria de confirmar essa decisão nessa noite? Então faça uma oração muito particular e diga para Ele: Senhor, eu não quero ser de outro. Eu não posso entregar esta vida aqui para outro. Essa vida aqui que está fazendo esse coração pulsar. Essa vida que já conta tantos anos aqui nessa terra. Essa vida que vai durar ainda alguns anos, só o Senhor sabe. Mas essa vida, essa existência, eu não posso dedicar ela a ninguém mais além de Ti. A nada mais do que ao Senhor. Tu tens que ser o primeiro nesta vida. Essa existência precisa estar focada no Senhor, na Sua glória. Na Sua glória, porque não há nada que se compare à Sua glória. Tu és o Deus cheio de glória, e o Senhor faz de mim morada do Altíssimo. Eu me torno templo e morada do Espírito Santo por causa de Ti, Jesus. Ora, igreja, entenda, Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Ele é teu amigo, Ele é teu Senhor, Ele é Deus eterno, Ele é Salvador eficiente. Ele é o Deus que nos resgata da frieza, da mornidão. Ele é o Deus que nos resgata da negligência. Ele é o Deus que nos resgata do distanciamento da fé. Não pereça, não pereça. Você já conhece o caminho. Não pereça. Apegue-se a Jesus Cristo. Apegue-se ao Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo eternamente. Ele é real, é poderoso. Amado Jesus, amado Jesus. Somos a igreja do Deus vivo, porque Tu estás na nossa vida, Jesus. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. É o que a Tua palavra nos diz nessa noite. Chegando-vos para Ele, pedra viva, pedra viva. Deus de verdade e que está vivo na nossa vida, na nossa realidade, nas nossas circunstâncias. Nós temos a oportunidade de viver contigo, Senhor. Mas quantas vezes nós nem Te percebemos, Deus? Quantas vezes passamos 2, 3 dias sem sequer falar contigo, sem abrir as Sagradas Escrituras? Quantas vezes, Pai, nós programamos os nossos próximos passos sem levar tudo diante de Ti em oração? Nós talvez, Senhor, não aprendemos ainda a conviver com essa pedra viva que é o Senhor. Por isso eu Te imploro, ensina-nos, ó Deus. Ministra sobre a nossa vida nessa noite, aqui nesse lugar, uma libertação dessa cegueira espiritual, dessa indiferença, Senhor, dessa letargia, meu Pai, porque nós somos um povo que estamos sendo construídos, o edifício no qual o Senhor manifesta o Teu poder, a Tua presença, a Tua graça. Move na nossa vida, Senhor. O Senhor nos reúne aqui nesta noite, homens e mulheres, moços e moças, pais e mães, filhos e irmãos, famílias inteiras estão aqui agora. E nós temos a oportunidade de saber que Tu és a pedra, e aquele que em Ti confia não ficará confundido nessa terra. Então eu Te suplico, Deus, Jesus, trabalha a nossa experiência contigo, Senhor. Nós somos tão dependentes de Ti, e às vezes nós não percebemos isso. Por isso eu Te suplico, atua na nossa estrutura espiritual. Ó Deus, assim como um dia o Senhor entregou a Ezequiel a profecia do vale de ossos secos, e o Senhor viu que precisava que houvesse um sopro de vida sobre eles. Eu Te peço, sopra a Tua vida em nós, para que experimentemos, Senhor, a verdade desse relacionamento,
dessa vivência cristã, desse dia a dia na fé cristã, que nos coloca ligados contigo, Senhor. Que nós desfrutemos disso, Pai, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de passar a palavra ao pastor, ele vai encerrar.